Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez no nosso canal IADALP Oficial. Já aproveita essa oportunidade para compartilhar, curtir e comentar. Hoje vamos estar aprendendo mais um tema importante para a nossa vida espiritual. Hoje vamos estar aprendendo a lição de número 2 de adolescente, que tem por tema compreendendo o que é amor próprio. Essa lição está muito rica para o nosso conhecimento espiritual e a leitura bíblica em classe está baseada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 22, do 36 ao 39. E também tem como objetivo definir o que é a autoestima, demonstrando sua relação com a identidade do adolescente, explicar o princípio do amor próprio e apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. A gente entende que esta lição ela vai trazer para o nosso conhecimento, para a gente compreender o que é o amor próprio, o amor de si mesmo. E o primeiro tema da nossa lição vai estar falando para nós sobre identidade e autoestima. E a lição ela vai estar falando sobre, o primeiro subponto vai dizer por que somos e como somos. A gente entende que tudo a criação da nossa vida começou lá no livro do Gênesis, onde a palavra do Senhor vai dizer para a gente que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso vai estar para cada um de nós no livro do Gênesis, capítulo 1 em diante, vai estar falando sobre a criação de todas as coisas, onde o Senhor, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E a lição vai estar falando para a gente sobre que no DNA está todo o projeto de Deus para a formação do nosso corpo. Ele carrega a característica do cabelo que teremos, do formato das unhas, altura, medida, contorno, nariz e etc. Cada DNA é único, que significa que toda a humanidade, ninguém igual ao outro. Você é singular. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele criou cada um de nós de formas diferentes. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, mas cada um tem o seu DNA, a sua forma de ser singular, diferente do outro. Também temos o segundo subponto do primeiro ponto da nossa lição, que vai estar falando compreendendo a nossa identidade. Ter a identidade pessoal é construída a partir desse fundamento bíblico indispensável para a edificação da autoestima. Autoestima é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma, que pode ser positiva ou negativa. Esse segundo ponto para a gente vai estar falando um pouco sobre a autoestima do adolescente. E a gente entende que cada um tem uma autoestima. Muitas vezes a autoestima do adolescente ela pode ser positiva ou negativa. Isso vale de cada pessoa. E também vai estar falando aqui, ou seja, a autoestima é um sentimento que cada pessoa tem em relação à sua própria identidade. Então a gente entende que a autoestima é adquirida de cada pessoa. Essa autoestima pode ser positiva ou também pode ser negativa. Isso vale de cada pessoa. E o terceiro subponto do primeiro ponto da nossa lição vai estar falando um mandamento bíblico. No texto que lemos, na leitura bíblica em classe, vai estar falando para a gente que existem 2 mandamentos principais, que vai estar escrito no Evangelho escrito por Mateus, onde foi feita a leitura bíblica em classe. E o primeiro mandamento
é amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lição quer trazer para a gente que a gente entende que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, mas precisamos também ter o nosso amor próprio. A gente precisa primordialmente nos amar a nós mesmos. E o segundo ponto vai estar dizendo para a gente, cuidado com as influências. Muitas vezes o mundo tenta influenciar a identidade do cristão através da cultura e da propagação de ideias. A gente entende que o mundo em que a gente vive, muitas vezes existem coisas que acontecem ao redor do mundo que tenta influenciar a gente ou muitas vezes desmotivar o nosso autoestima. E muitos adolescentes, hoje em dia, a gente precisa, como professor de EBD, da faixa etária dos adolescentes, a gente precisa analisar os nossos adolescentes, porque muitos adolescentes hoje em dia têm sido bombardeados pelas coisas do mundo, pelas ideias do mundo. E a gente, como professor, precisa analisar todos os nossos adolescentes que estão inseridos em nossa sala de aula para compreender como anda a vida desse adolescente, como anda a autoestima deste adolescente. E a gente entende que toda a autoestima ela precisa estar voltada pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela nos ajuda a gente ter uma autoestima positivo, como a lição vai estar falando para a gente. E diante dessas coisas que o mundo ele nos traz, a nossa lição vai estar falando sobre duas influências que tentam afetar a identidade do cristão. O primeiro subponto do segundo ponto vai estar falando para a gente. Suposto padrão de beleza. As mídias apresentam adolescentes com seus corpos expostos e sensualizando com um padrão de comportamento aprovável. A gente entende que muitas vezes a mídia ela quer trazer para os adolescentes que precisa estar expondo os corpos nas redes sociais para muitas vezes ganhar curtida, ganhar likes. E a gente entende que de acordo com o padrão bíblico que traz para a gente, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, como vai estar escrito no livro de 1 Coríntios. Vai estar falando isso para nós, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a mídia ela quer fazer com que a nossa mente fique influenciada com essas coisas que o mundo nos traz e entendemos que a gente precisa fazer a diferença como cristão. A gente precisa cumprir os mandamentos bíblicos do Senhor. Acarretar a autocrítica e o sentimento de desprezo pessoal é a intenção do inimigo, esta mesma, deixar o adolescente cristão inseguro com sua própria identidade. A gente entende que isso é uma estratégia do diabo para a vida dos nossos adolescentes, onde muitas vezes ele quer trazer um padrão de beleza diferente do padrão bíblico, onde muitas vezes o inimigo tem investido na vida dos adolescentes para que eles venham entender que para ele ser feliz, para ele ter uma autoestima positiva, ele precisa estar se expondo. Mas de acordo com o padrão bíblico que a lição traz para a gente, é que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E ainda que muitas vezes o inimigo ele lance suas sutilezas, mas a gente, como professor, precisa passar para os nossos adolescentes que eles precisam cumprir os mandamentos bíblicos do Senhor. Aqui também vai estar falando para a gente, o segundo subponto, vai estar falando o mau uso das redes sociais. Apesar da internet ser uma ferramenta uso para trabalho e para os estudos,
ela também apresenta risco quando é mal utilizada. As redes sociais afetaram o relacionamento, ou seja, o princípio da convivência e a confiança tão estimulada de uma boa amizade, muito, em uma rede social. Ao contrário, ao invés de amigos que são valorizados, são seguidores de fotos, edição de vídeo e likes. A gente entende nesse segundo ponto que assim como a mídia ela influencia em pontos positivos, mas também o mau uso das redes sociais também traz pontos negativos para a vida dos nossos adolescentes, onde muitos adolescentes têm estado muito tempo nas redes sociais e têm esquecido que muitas vezes tem amizades que precisam conversar pessoalmente. Muitos adolescentes hoje em dia vivem uma vida de isolamento, muitas vezes dentro do quarto, trancafiado, mas entendemos que a gente precisa se relacionar com pessoas. A gente precisa ter vínculo com pessoas, porque da mesma forma que a mídia social ela nos ajuda, mas também ela pode ser uma sutileza do diabo sobre nossas vidas, para que a gente muitas vezes se afaste das nossas amizades. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que a gente precisa de amigos, a gente precisa conversar com pessoas, e muitas vezes a nossa autoestima negativa é afetada através muitas vezes de estar dentro do quarto, trancafiado, preso, e a nossa autoestima negativa é afetada durante esse período. E a lição vai estar falando para a gente o aumento da ansiedade, da popularização do sentimento de rejeição e sensação de autoestima baixa. A gente entende que pelo fato de o adolescente estar tão preso e inserido dentro do quarto, muitas vezes, acaba acarretando uma crise de ansiedade. E a ansiedade ela tem influenciado muitos adolescentes hoje em dia. E a crise de ansiedade, ela muitas vezes, ela deixa a nossa autoestima baixa. E a gente entende que, de acordo com o padrão bíblico, a gente precisa estar sempre inserido na palavra do Senhor, meditando sempre na palavra do Senhor, para que a gente tenha uma autoestima positiva e de acordo com todo o padrão bíblico. O terceiro ponto vai estar falando para a gente sobre aprendendo a valorizar a vida. Deus nos deu a vida e a Bíblia nos ensina a administrá-la bem, assim como o tempo e as oportunidades. Precisamos aprender a valorizar cada manhã como oportunidade de viver o propósito de Deus. Quando entendemos esse princípio bíblico, fica claro que não podemos comparar nossa vida com a de outra pessoa. A gente precisa aprender também a se valorizar, não como sendo uma pessoa egocêntrica, mas assim como a palavra do Senhor vai dizer que a gente deve primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, a gente também precisa ter o nosso amor próprio, porque a partir do momento que a gente tem o nosso amor próprio, a gente consegue ter a nossa autoestima positiva, a nossa autoestima lá em cima. Então, para isso, a gente precisa primordialmente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo e também como a nós mesmos. A gente precisa ter o nosso amor próprio. E a conclusão vai dizer: amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo que você, cor de pele, olhos, cabelos, alturas, personalidade, aponta para o poder e a grandeza do seu Criador, seu Pai. Tudo que Deus fez é bom, você é incrível porque foi feito por Deus. Partindo dessa perspectiva bíblica, vigie e tome cuidado com as sutilezas mundanas que tentam influenciar
sua identidade. Preserve sua identidade cristã neste mundo. Então, para concluir mais um tema, a lição de hoje ela está trazendo isso para a gente, que muitas vezes o mundo ele tenta nos influenciar de forma errada, mas de acordo com o padrão bíblico, ele nos dá a direção correta que a gente deve tomar para a gente ter a nossa autoestima positiva e também para que a gente tenha o nosso amor próprio. Porque daí, quando a gente ama a nós mesmos, a gente consegue lidar com muitas situações que acontecem sobre nossa vida. E ainda que muitas vezes o inimigo ele lance sutileza para querer te influenciar, que você possa sempre cumprir todos os padrões bíblicos. E é isso que a lição ela quer trazer para a vida dos nossos adolescentes. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e tenha uma ótima aula. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.